Fechemos nossos olhos, curvemos a nossa fronte. Nosso irmão presbítero Billy nos conduzirá a Deus nessa oração de gratidão e também de confissão. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, agradecidos, Deus, por poder, Deus, mais uma vez, Deus, retornar à tua casa, poder junto com nossos irmãos adorar, louvar
o Teu nome, Senhor. Obrigado por isso. O Senhor esteja conduzindo, Pai, as nossas vidas diante do Senhor. Nos colocamos, Pai, diante de Ti nessa hora, reconhecendo, Deus, quão fraco e pecadores somos, Deus, reconhecendo, Pai, o quanto necessitamos de Ti, Senhor. Que o Senhor possa trabalhar em nosso coração, que o Senhor venha ministrar, Pai, a cada dia a Tua palavra, Senhor, que a gente possa moldar o nosso viver de acordo com a Tua palavra, Senhor. Fica conosco nesse momento, Pai, de louvor ao Teu nome, Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir, nos abençoar nessa noite, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 31. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao 6. Jeremias 31, de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor: o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes, e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, plantarão os plantadores e gozarão dos frutos, porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Parte da profecia se cumpre na libertação do povo do seu exílio, do seu cativeiro. E a parte mais importante se cumpre na pessoa de Jesus Cristo, que na cruz nos resgatou da nossa escravidão do pecado. E Jeremias deixa claro que isso Deus fez por amor. E é por causa desse amor de Deus revelado na cruz de Cristo que nós nos encontramos aqui nessa noite para louvar e bendizer ao Senhor nosso Deus. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Louvemos ao Senhor. Aqueles que quiserem, eu os convido a cantarmos em pé. Yeah.
que nos ama, não só enviou o seu Filho para morrer por nós, mas também nos deu do seu Espírito, para que o nosso ser pudesse ser cheio dele. Aqueles mais ocultos, aqueles que nós ainda não conhecemos, o Senhor já sabe. Nesta noite nós queremos nos entregar como cantamos agora. Queremos derramar o nosso coração diante do teu altar, Senhor. Diante do altar do Senhor, aonde o Senhor está no trono, aonde o Senhor está inclinado para ouvir o nosso clamor, a nossa petição, onde o Senhor está inclinado para ouvir, Senhor, a nossa intercessão. Obrigado. Obrigado mesmo por estarmos aqui juntos te louvando, Senhor. E pela palavra também, pelo culto dessa noite. Por cada um que está presente com o coração, Senhor, alegre nessa noite para te adorar e te louvar. Porque só a ti pertence
o nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis aceitar. Vamos agora abrir as nossas Bíblias. Primeira carta de João, no capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4, a partir do verso 7. Primeira epístola de João, capítulo 4, do verso 7 ao verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. E nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão. Mesmo assentados, quero convidá-los para que mais uma vez fechemos nossos olhos, curvemos a nossa fronte. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por mais esse domingo que o Senhor nos concedeu. Obrigado por tudo quanto nesse dia o Senhor nos permitiu realizar. Obrigado pelo descanso ensinado na Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor nos concedeu essa oportunidade de desse dia, Senhor, descansarmos não só do nosso trabalho, mas também Te buscando, descansarmos o nosso coração na Tua presença. Obrigado por cada uma das famílias nessa noite aqui representadas. E pedimos a Ti, Senhor, que muito em breve o Senhor permita que o Teu povo possa se reunir sem restrições, que essa enfermidade, Senhor, possa ser curada e vencida, que o Senhor dê a sabedoria necessária
para os bons médicos e bons cientistas, para que essa epidemia logo se amenize e nós possamos, Senhor, continuar a viver da forma como o Senhor se agrada. Pedimos agora que o Teu Santo Espírito nos ilumine mentes e corações, para que possamos entender a Tua palavra, guardá-la no nosso coração e praticá-la em nossa vida, sempre para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. É a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. João Calvino escreveu que quando alguém tenta separar o amor da fé, é o mesmo que tentar separar o calor da luz do sol. Separar o amor da fé cristã, é o mesmo que tentar separar o calor da luz do sol. Ou seja, é impossível, pois amor e fé são itens inseparáveis na vida da verdadeira igreja que segue. É por isso que mais uma vez, na carta de João, nós encontramos a exortação para que os cristãos se amem mutuamente. Agora, João dá um motivo para o amor que deve ser mútuo, dizendo, porque o amor procede de Deus. E na carta de João existe uma grande preocupação com a procedência das coisas. De onde as coisas procedem é um tema importante para o apóstolo João. Lá no capítulo 4, versículo 1: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Devemos então sempre procurar distinguir a origem das coisas, porque quando alguém não procede, quando algo não procede de Deus, isso significa que esse algo é mundano, que esse algo é maligno, que esse algo está então destinado ao juízo, como as coisas que há no mundo. Capítulo 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Aquele que não pratica a justiça também está destinado ao juízo. Versículo 10 do capítulo 3: Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Aquele também que não confessa Jesus Cristo é mundano, está no maligno e destinado ao juízo. Verso 3 do capítulo 4. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. E também é maligno, é destinado ao juízo, é mundano todo aquele que vive na prática do pecado. Capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aquilo que não procede de Deus é do inimigo. Mas João nos diz que o que procede de Deus é o amor. De Deus, porém, procede o amor. Então, consequentemente, nos ensina João que a capacidade de amar identifica o cristão, indica o verdadeiro conhecimento a respeito de quem Deus é, mostra quem verdadeiramente pertence à igreja que segue. E é por isso que nessa noite, olhando o texto da carta de João, nós vamos responder uma importante pergunta espiritual.
Porque a igreja que segue precisa amar. Porque a igreja que segue precisa amar. E o termo que o apóstolo João utiliza aqui nesse trecho para amar indica uma ação que deve ser contínua. É um estado constante de amor, pois caracteriza a vida dos filhos de Deus. Viver em amor fraternal indica que aquela pessoa, que essa pessoa, que a igreja que segue, que eu e você estamos na luz. Capítulo 2, versículo 10. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele que vive o amor fraternal procede de Deus. Novamente, o verso 10 do capítulo 3. Aquele que ama a seu irmão, esse é o 2, lá no 3. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Mas aquele que procede de Deus tem em sua vida essa responsabilidade, tem essa obrigação de viver uma vida de amor. Pois quem ama a seu irmão, quem vive o amor fraternal, ensina João, já passou da morte para a vida. Capítulo 3, verso 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Por isso que no trecho que nós lemos da carta de João, o refrão, a expressão importante é amar uns aos outros. É muito importante. Amar uns aos outros. Perceba que essa expressão ocorre no verso 7 como uma exortação. Amados, amemo-nos uns aos outros. Perceba que ela acontece também no verso 11 como uma declaração. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E ela acontece também no verso 12 como uma hipótese. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é então em nós aperfeiçoado. O que João está dizendo de forma muito profunda nesse trecho é que porque Deus nos amou e porque Deus é amor e o amor procede de Deus, nós devemos amar aos outros. Porque Deus nos amou em Cristo e porque Ele continua a nos amar e porque Ele continua a amar através de nós, nós devemos amar uns aos outros. Que profunda lição, que grande responsabilidade tem a verdadeira igreja cristã, a igreja que segue, porque a igreja que segue precisa amar em primeiro lugar, porque o próprio Deus a quem nós servimos é amor. A igreja que segue ama porque Deus é amor. Essa é a primeira parte do argumento de João em prol do amor fraternal. E esse primeiro argumento é então tirado da própria natureza eterna de Deus. A primeira razão, o primeiro motivo, o primeiro incentivo desse amor mútuo é porque o amor procede de Deus. E mais, João diz que o próprio Deus é amor. E porque Deus é a fonte e a origem do amor, e todo verdadeiro amor deriva do nosso Deus, é óbvio que todo aquele que verdadeiramente ama o seu irmão com esse verdadeiro amor é um nascido de Deus, e o seu testemunho então vai mostrar que essa pessoa de fato e de verdade conhece a Deus.
O que João está dizendo para nós, meus irmãos, é que não existe, não pode existir um cristão que se diga cristão e que não consiga amar ao seu irmão. E amar, nós já temos visto na carta de João, significa perdoar, passando por cima de tudo aquilo que possa nos impedir de conviver e viver com os nossos irmãos. Mas ele diz mais. Ele diz que Deus não somente é a fonte de todo verdadeiro amor, mas Deus é amor em seu ser mais profundo. Que sublime declaração! O Deus a quem nós servimos, ao contrário do que muitas vezes o mundo imagina, aqueles que não conhecem verdadeiramente a palavra imaginam que Deus não é um Deus de juízo, muito pelo contrário, a essência de Deus é o amor. Não o amor falso, ensinado pelo mundo, um amor interesseiro, mas um amor verdadeiro, um amor que não levou em consideração os nossos pecados. Deus nos amou antes mesmo do nosso nascimento, antes mesmo da fundação do mundo. Ele já nos havia escolhido, e por algum mérito que é em nós, de forma alguma, Deus nos escolheu, simplesmente porque Deus é amor. Então, aquele que não ama de forma alguma pode dizer que conhece a Deus. Esse é um argumento bastante simples, mas porém muito persuasivo. John Stott, a respeito disso, escreveu que o cristão sem amor, professar que conhece a Deus e que nasceu de Deus, é como ter a pretensão de ser amigo íntimo de um estrangeiro, cuja língua nós nem podemos falar, ou como ter nascido de pais com quem não temos a menor semelhança. Diz Stott, é deixar de manifestar a natureza daquele que alegamos ser nosso pai e também o nosso amigo. Como é que podemos dizer que temos comunhão? Como é que podemos dizer que temos intimidade com Deus se na nossa vida não há, pelo menos, uma mínima manifestação do verdadeiro amor ensinado nas Sagradas Escrituras? O fato de que Deus é, em sua essência, amor, traz de forma inevitável a conclusão que os nascidos de Deus, a igreja que segue, deve também andar em amor. Quem é nascido de Deus ama seus irmãos, porque amar os irmãos, segundo João, segundo as Sagradas Escrituras, é algo que procede de Deus. Segue-se que quem vive assim está unido a Deus nessa relação mútua, porque Deus é amor. Mas João vai além. Ele continua o seu argumento e, em segundo lugar, ele nos ensina que a igreja que segue ama porque Deus amou-nos em Cristo. A igreja que segue ama porque Deus amou-nos em Cristo. E é nesse fato que João então baseia o seu segundo argumento em favor do amor mútuo. Não agora na natureza eterna de Deus. Ele já disse que Deus, na sua essência, é amor. Mas agora ele está baseando o seu argumento numa dádiva histórica. Deus não só é amor, mas Ele provou o seu amor, enviando o seu Filho para morrer por nós. E essa é a prova cabal de que Deus é amor, enviando o seu Filho unigênito para morrer, para nos salvar, para nos libertar da escravidão do pecado. E foi na vinda de Jesus
que o amor de Deus se tornou revelado, plenamente revelado aos olhos da humanidade. Pois pode ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu grande amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Enquanto a origem do amor está no ser de Deus, a manifestação do amor está na vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor. E é verdade que há, biblicamente, muitas outras provas do amor de Deus. A criação do mundo é uma prova de que Deus nos amou. A providência de Deus no seu cuidado mantendo o mundo. A providência de Deus no seu cuidado diário para com cada um de seus filhos é uma prova do seu amor. Mas a maior prova é o Senhor ter enviado seu Filho único para morrer pelos nossos pecados. E João fala dessa intensidade, realça o fato de o Filho unigênito, ou seja, o único de sua espécie, nascido de forma única, é o único que nasceu de uma virgem, pois é o único Filho de Deus. Prova o tamanho do amor que Deus tem por nós, em entregar o único Filho para morrer por pecadores que somos e éramos imerecedores de tão grande amor. Essa foi a missão de Jesus Cristo, que nós, pecadores indignos, mortos em ofensas e pecados e destinados à morte eterna, pudéssemos viver aqui e eternamente por meio dele, o Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Essa é a grande prova do amor de Deus, Ele ter nos amado livremente, sem que nós merecêssemos outra coisa, senão a morte e a punição eterna. É por isso que então João diz: se Deus nos amou dessa maneira, se Deus nos amou mesmo nós não sendo merecedores, nós precisamos amar uns aos outros. Mesmo que seja difícil, mesmo que muitas vezes possamos ouvir ou vivenciar atitudes que nos tragam tristeza e decepção, o que João nos diz é que nós temos que exercitar o perdão e o amor. Nós temos que nos entregar ao próximo, mesmo que achemos que ele não seja merecedor, porque Cristo morreu e nós não tínhamos nisso mérito algum. O amor é então um mandamento e não um sentimento. Nós precisamos nos esforçar, orar a Deus, pedir do seu poder para superarmos tudo aquilo que em nosso coração possa criar uma barreira para o verdadeiro amor. Pois a motivação correta para amarmos os irmãos é que Deus em Cristo nos amou. Portanto, repito, independentemente das atitudes de nossos irmãos, devemos continuar a amá-los, pois nossa motivação não é a conduta deles, que muitas vezes pode ser reprovável, mas a motivação é o amor imutável de Deus por nós. Se Deus amou ao pastor Rodrigo, homem falho e pecador, o pastor Rodrigo deve estender amor aos seus irmãos, independentemente de como os irmãos agem para com o pastor. E assim, cada um da verdadeira igreja que segue deve exercitar este amor. Em terceiro lugar, a igreja que segue ama para aperfeiçoamento.
o que é uma consequência interessante. Depois que a gente estuda o texto, até dizemos lógico, mas num primeiro momento talvez não tão lógico assim. Se Deus é amor e enviou o seu Filho, nos amando de forma incondicional, e essa é uma motivação para o nosso amor, à medida que nós vamos amando dessa forma, é lógico, nós vamos sendo aperfeiçoados nesse exercício, nesse mandamento de amarmos uns aos outros. A igreja que segue ama então para seu próprio aperfeiçoamento. E esse é o terceiro argumento de João para nos ensinar a respeito do amor que deve ser recíproco. Não devemos pensar no amor somente como constituindo o ser eterno de Deus e como historicamente manifesto no fato de enviar Ele seu Filho ao mundo. Deus, que é amor, ainda ama, e hoje o seu amor é visto através de nós. À medida que nós obedecemos ao mandamento do amor, o amor de Deus é em nós aperfeiçoado, e isso serve também de testemunho. O mundo, onde o ódio predomina, apesar de se ouvir falar tanto hoje em amor, examine, meus irmãos. Percebam nas notícias que esse amor que é pregado não é pelo próximo. Se fala muito de respeitar o limite do próximo, mas a maioria das falas é de amor próprio, que muitas vezes extrapola o direito e o amor ao outro. Nas entrelinhas daquilo que a mídia tem divulgado, o amor maior não é o amor sacrificial pelo outro. O amor maior é pelo ego, pelo eu, pelas coisas que eu queria ter ou me pertencem, e que ninguém seja barreira para as minhas ideias. E cada vez mais as pessoas amam as coisas e se amam menos, porque esse amor que está sendo ensinado pelo mundo lá fora não é o amor verdadeiro, não é o amor de Deus. Então, o terceiro argumento de João se baseia na presente e contínua atividade de amar verdadeiramente, como Deus nos ama. Deus nos ama, e nós então devemos amar para que Deus vá dia após dia nos aperfeiçoando. Porque diz ele, Deus é invisível no seu ser. E como que nós podemos então enxergar a Deus? É na vida do próximo. Lá no Evangelho de João, ele mesmo ensina que Deus é revelado na pessoa de Jesus Cristo. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Mas aqui na sua carta, e digamos para nosso espanto, ele diz: se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor, o mesmo amor que agiu em Cristo e foi por ele exemplificado e vivido, é em nós aperfeiçoado. O Deus invisível, que antes havia se revelado no seu Filho Jesus Cristo, agora se revela em nós, a igreja que segue. Se e quando nos amamos uns aos outros. A igreja que não ama, não conhece a Deus. O amor de Deus é visível, e o que João está dizendo é que o próprio Deus então se revela no amor entre nós. Deus é visível porque nós nos amamos. Que responsabilidade! Pois quando a igreja não ama, ela está ofuscando a presença do Senhor. Pois o amor uns pelos outros é a evidência da presença de Deus em nós, por meio do seu Espírito. A igreja verdadeiramente espiritual é a igreja que ama, não é à toa, pois o fruto do Espírito é o amor, além de todos os outros,
listados em Gálatas 5. O amor é fruto do Espírito, e pelo fruto nós conhecemos a árvore. Se somos filhos de Deus, nós também manifestamos o amor. Nós permanecemos em Deus, Ele permanece em nós por meio do seu Espírito, e então nós vamos aprendendo a amar uns aos outros, pois a igreja que segue ama para o seu aperfeiçoamento. João então conclui o 4º capítulo de sua carta, nos falando dessa consciência do amor que nós devemos ter pelo próprio Deus, e que esse amor que nós temos por Deus e que Deus tem por nós produz em nós confiança. Se nós amamos a Deus, e amar a Deus, já falamos hoje aqui, significa amar o próximo. Quando nós nos aproximarmos do dia do juízo, e parece que cada vez mais estamos próximos, e é natural, cada dia que passa, mais próximos estamos da volta de Jesus Cristo. Nós não precisamos temer quando há evidência de amor, e é o que João diz, que nessa pessoa, na igreja que segue, pode haver a confiança de não ser envergonhado, de não ser rejeitado, porque essa igreja tem fruto do Espírito, porque ela vive o amor. Essa igreja então é uma igreja confiante, corajosa, não é uma igreja presunçosa, mas é uma igreja corajosa, porque ela tem visto a presença de Deus por meio do amor. E se Deus habita em nós, e Ele habita por meio do seu Espírito, nós não precisamos temer. Jesus Cristo já nos salvou, Jesus Cristo já nos libertou. Percebe? A evidência serve para nos trazer segurança. A igreja que segue pode viver pautada, alicerçada e confiante nesse amor. O amor de Deus que é invisível, mas que se expressa por meio do amor ao irmão, que é visível. O argumento de João é que o amor a Deus e amor aos irmãos em Cristo estão ligados por um mandamento divino. O mandamento de Deus ajuntou essas duas coisas: amar a Deus e ao irmão. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Pois o amor de Deus, amor que se origina nele mesmo, pois Deus é amor, e amor que se manifestou em Jesus Cristo, se aperfeiçoa no seu povo e nos dá segurança. São essas três verdades acerca do amor de Deus que João então usa como incentivos para que a igreja que segue permaneça no amor fraternal. Devemos amar uns aos outros. Primeiro, porque Deus é amor. Segundo, porque Deus nos amou. E terceiro, porque se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Há tanta gente orando, pedindo a Deus que o use como instrumento nas suas mãos. E João está nos dizendo que basta nós deixarmos o agir do Espírito em nossas vidas nos levar ao amor aos irmãos. Estaremos com certeza sendo instrumentos que levam, que proclamam o verdadeiro amor de Deus. E quando as pessoas então nos perguntaram por que amamos tanto, porque Deus em Cristo nos amou primeiro. Aleluia. Amém. Vamos mais uma vez fechar os nossos olhos, curvar as nossas frontes. Vamos nos preparar para participar dessa mesa, que nessa noite, para este povo,
povo da Igreja Presbiteriana em Areias de Baixo tem um significado tão especial. Depois de tantos meses, podemos exercitar o amor, nos lembrando do amor que Cristo teve por nós. E hoje podemos nos apresentar mais uma vez diante da mesa do Senhor. Abra ainda comigo a sua Bíblia. Em 1 Coríntios, capítulo 11. Primeira Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor com grande amor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Meus irmãos, diante da palavra de Deus hoje lida, recebida e entendida, para chegarmos à mesa do Senhor não pode haver outra atitude em nosso coração, senão examinar e perceber se há nele alguma falta de amor. E pensamos então a Deus que nos ensina a amar o nosso irmão. Fechemos nossos olhos, curvemos nossa fronte, oremos, pedindo a Deus também que consagre esses elementos. Pai querido, diante da Tua palavra, queremos em primeiro lugar pedir a Ti perdão, Senhor, se em algum momento de nossas vidas tem nos faltado o verdadeiro amor pelo nosso irmão. Pois a Tua palavra nos diz que quando nos falta o amor, não estamos permitindo que o Senhor aperfeiçoe a Tua presença em nossas vidas. Nos perdoa e que ao participarmos hoje, Senhor, da Tua mesa, do pão e do cálice, estejamos renovando contigo esse compromisso de não somente receber o Teu perdão, mas estendê-lo como forma de amor a todos quantos nos têm ofendido. São dos nossos corações. Vê se é em nós, Senhor, assim, algum caminho mau, guia-nos pelo caminho eterno. Consagra, Pai, esses elementos dos quais vamos participar, em nome Teu, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Quero convidar o presbítero Ari, que vai então distribuir o elemento pão, para que todos participemos juntos. À medida que o irmão passar, você retira também o seu pedaço de pão.
Aqueles que vão participar, nós convidamos a se colocarem de pé para participar, para facilitar ao nosso irmão presbítero. O protocolo é um pouquinho diferente, mas o significado é enorme. O mesmo pão que Jesus partiu, simbolizando o seu próprio corpo, um só corpo, que ele entregou a cada um dos seus discípulos, da mesma forma, não levando em conta as características de seus discípulos, homens falhos e pecadores. O que Jesus estava dizendo é que Ele nos ama de forma incondicional. É a prova do amor de Deus por nós. E nesse sentido, somos convidados a receber este amor como o pão. O amor de Deus por nós é tão grande que se manifestou no sangue precioso de Cristo, derramado na cruz do Calvário. Aqueles que participaram do pão do corpo são também convidados a participar do cálice do Senhor. Participaremos todos juntos. Nessa noite, ao participarmos do cálice, estamos não só mais uma vez sendo lembrados do quanto Deus nos amou a ponto de entregar seu próprio Filho, e o Filho nos amou a ponto de derramar o seu próprio sangue, mas somos também lembrados desse compromisso que temos de amarmos uns aos outros. Como já vimos em outro sermão, não que precisemos morrer de forma sacrificial, mas precisamos muitas vezes sacrificar algo de nossa vida
para mostrarmos quanto nos importamos uns com os outros, porque somos reflexo do amor de Deus por nós. Aqueles que querem renovar esse voto de amar são convidados a participar do cálice do Senhor. Bebamos todos. Estamos chegando ao final da celebração da Santa Ceia, ainda por enquanto de forma restrita, e por isso será celebrada todos os domingos, para que os irmãos que hoje não estiverem possam participar no próximo domingo, aqui no templo. Estamos chegando também ao final do nosso culto e queremos agradecer a presença de todos que nessa noite aqui estiveram. No entanto, antes do encerramento do culto, eu gostaria de convidar os irmãos para que juntos cantemos o hino de número 269, hino de número 269. E após o canto desse hino, que encerra a celebração da ceia e também o nosso culto, nós seremos dirigidos a Deus em oração pela nossa irmã Sandra e depois seremos despedidos com a bênção. Vamos cantar?
com tanto tempo, Senhor, sem poder ver, ó Deus. Agradeço, Senhor Jesus, por este motivo, Senhor, de alegria, sem períodos em tua casa, Senhor, retornar, ó Pai. Querido, te agradeço, Senhor, pelo teu amor, ó Pai, teu amor eterno, Senhor. E muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiramente, ó Deus. O Senhor nos escolheu, ó Deus. Nos fez, Senhor, teu povo, ó Pai. Teu povo, teu escolhido, ó Deus. Muito obrigado, Jesus, por também ter sofrido, ó Deus, morrer naquela dolorosa cruz, Senhor, nos amando, Pai, humilhando, Pai, mas tudo, Senhor, suportou por amor, Senhor. E hoje, Senhor, até hoje, ó Deus, o Senhor jamais nos deixou, Senhor, ainda nos continua nos amando, ó Pai, trabalhando a favor do teu povo, Deus. Entregue, Senhor, também nas tuas mãos, Pai, tantos os lares, Senhor Jesus, que não te conhecem, ó Deus. Não conheces teu amor, ó Pai. Tanto lar, ó Pai, está sendo destruído, Senhor. Tantos casamentos, Senhor, que a gente vê, Senhor, brutalidade, ó Deus. Mulheres físicas, Senhor, estão apanhando, ó Pai, porque não tem esse conhecimento dentro do seu lar, ó Pai. Filhos, Senhor Jesus, que não estão mais respeitando os seus pais. Oh, querido Deus, tenha misericórdia do teu amor, ó Pai. Venha reinar, Senhor, nesses lares, ó Deus. Deus, venha ter o conhecimento da tua palavra, Senhor. Eles possam olhar para o alto céu e ver que tem um Deus, Senhor, que derrama, Senhor, a tua misericórdia. Derrama do teu amor, Senhor, nos nossos lares, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, abençoe, Senhor, o casamento, Senhor. Casal, Senhor Jesus, que eles possam ser reconciliados, ó Deus, na tua presença, Pai. Que haja perdão, Senhor, que haja o teu amor, ó Pai. Nos abençoa, Senhor, nos guarda, Senhor, nessa semana, Senhor, de trabalho, Senhor, de crianças, Senhor, também, que estão fazendo suas atividades de escola, Pai, dentro do seu lar, Senhor. Que seus pais, Senhor, tenham paciência, tenham amor, ó Pai, com essas crianças, Deus. Ó Senhor, nos ajude, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Divino Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre toda a Igreja de Deus espalhada sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém.